Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 19º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. João 6, de 64 a 69. Geralmente o nosso café com a Bíblia sai quentinho, às 7 horas da manhã de sábado. Hoje não foi possível. Não sei você, mas eu tomo café durante todo o dia. Espero que você encontre o melhor momento, ainda hoje, para tomar o seu café com a Bíblia. O Evangelho de João está entre as minhas leituras desse período. Tenho feito, inclusive na companhia de outras pessoas, uma leitura mais acurada deste belíssimo e instigante texto. Convido você a ler esse Evangelho, caso você ainda não tenha lido, e mesmo você que porventura já tenha lido algumas vezes esse texto, convido você a ler novamente. Por acaso, ouvi duas músicas do chamado gospel brasileiro nestes dias que fazem alusão a um dos versículos que li no início desse podcast. Uma delas tem o seguinte título: Não há outro lugar. O refrão diz assim: Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Por muitas vezes esse refrão se repete numa clara alusão ao versículo 68 do capítulo 6 do Evangelho joanino. Falaremos daqui a pouco sobre isso. A outra música tem como título Para onde eu irei? Nela, há alusão a várias passagens das Escrituras. Uma delas é a chamada do profeta Eliseu, registrada no livro dos Reis, o primeiro livro, capítulo 19, de 19 a 21. Na música podemos ouvir: E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, e a música segue. Em outro momento, por muitas vezes, a música repete: Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. As duas músicas evidenciam a necessidade de um relacionamento mais profundo com Jesus, com o Senhor, e isso é muito bom. No entanto, considero que, ao aludir à passagem do Evangelho de João, o uso das expressões não há outro lugar na primeira e para onde eu irei na segunda, se distancia da proposta do Evangelho de João, quando o discípulo Pedro, que também queria estar mais perto e desfrutar de um relacionamento mais profundo com o Senhor, afirmou: Para quem iremos nós? A referência não era a lugar. No mesmo Evangelho, no capítulo 4, há uma questão relacionada ao lugar, ao onde. Uma mulher samaritana, em conversa com Jesus, quis saber qual o onde ou lugar que deveria adorar. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Foi o que a mulher disse a Jesus em João, capítulo 4, versículo 20. Nesse diálogo, Jesus já chamava a atenção para algo mais profundo, que não estava associado a externalidades, a lugares. O monte que os samaritanos adoravam era o Gerizim. O monte que os judeus adoravam era o Monte Sião. Dentre as respostas de Jesus, ele afirmou o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade,
porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu estimulo você a ler todo o capítulo 4. Voltando ao capítulo 6, o pronome interrogativo grego tina, que foi traduzido por quem, evidencia a consciência do discípulo que estava em uma sociedade que já havia depositado muitas vezes a sua confiança em muitos outros líderes e que por muitas vezes também eles peregrinaram a lugares sagrados. Muitos quens, muitos lugares. A consciência petrina e que deve ser dos discípulos e discípulas é que o único quem, Jesus de Nazaré, tem palavras de vida eterna. O texto grego diz remata zoes aionos. Não é lugar, não é estar aqui ou ali. É colocar a esperança numa pessoa, naquele que tem o rema, ou remata, palavra zoe, de vida. E essa vida qualitativa, essa vida eterna, zoes aiônio. Não havia mais opção para Pedro. O quem de Pedro era Jesus de Nazaré. A expressão grega que comunica o momento quando alguns discípulos abandonaram Jesus, na língua grega significa dar um passo atrás, não estar mais com. Eles não queriam mais estar nele e com ele. E você? E nós? Qual o nosso quem? Em quem temos depositado a nossa esperança? Para quem temos ido? No capítulo seguinte, capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus afirmou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pedro entendeu que quem tem o quem definitivo não precisa mais do onde incerto. A experiência profunda que Jesus assegurou como válida e insubstituível é de dentro para fora, é nele. E para isso não depende de lugares, é estar nele e ele em nós. Isso faz toda a diferença. Se a mensagem desse podcast, um café da tarde, noite, foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, por favor assine www.youtube.com/teologiahoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.